Olá, como vocês estão? Estão bem? Pois é, começando um novo vídeo e o tema do vídeo de hoje é dezembro e o signo de Sagitário. O que temos para o signo de Sagitário nesse mês? Vamos analisar a energia central, a questão amorosa, financeira, de saúde e do trabalho. Em todos esses aspectos, como será o mês de dezembro para os sagitarianos? Sejam todos bem-vindos. Para os inscritos, a gente pede o favor de dar o like, de deixar um comentário, porque a gente gostaria muito de saber o que vocês estão achando dos vídeos, se vocês estão gostando, se é assunto que interessam a vocês ou se há outro assunto que interesse mais. Para os não inscritos, sejam todos bem-vindos, acolhidos, que gostem do nosso trabalho e da nossa energia. E se sintam em casa. Deixem seu like, seu comentário e compartilhem, tanto os inscritos quanto os futuros inscritos, se Deus quiser, que vocês compartilhem com as pessoas que nesse momento precisam ouvir esses conselhos sobre o mês de dezembro e os sagitarianos. Bem, a introdução tá grande e agora tá na hora da gente iniciar o vídeo. Então venham conosco, sentem, peguem a pipoca, relaxem e vamos ver o que há de legal para os sagitarianos esse mês. A carta central, a energia central para os sagitarianos é a carta do Sol. É um arcano maior que significa o seguinte: como desafio, é uma carta que nos convida a perder o medo, a tentar entender se a gente não está se expondo demais, se a gente não está se colocando em situações difíceis à toa, ao mesmo tempo que ela tem como oportunidade a realização e sucesso. Então é um mês para a gente cuidar dos nossos medos, retirá-los do caminho, tentar não se expor demais, né? Claro que a gente não vai se esconder, mas também não se expor demais. E também, de certa forma, entender que você está no caminho do sucesso, da realização e do brilho. Então, boa sorte para os sagitarianos. Agora, vamos começar com os temas. Em relação ao amor, o que temos aqui? A carta em relação ao amor é a carta do pendurado. O que significa a carta do pendurado? Significa que a vida amorosa dos sagitarianos esse mês está estagnada, está presa, está aprisionada. Ou seja, tem muita gente que está com sentimento reprimido, com sentimento ruim, ou que não seja nem tão ruim, mas está preso. Não é um sentimento que vocês estejam trabalhando com ele. E também é uma carta que nos conta sobre sacrifícios, né? Há muita gente que está se sacrificando, né? Para ter esse amor de repente, para estar num relacionamento. Então é um momento de rever, de pensar, de analisar toda essa questão amorosa. Como desafio, a carta diz o seguinte: aqui você tem a sacerdotisa, ou aliás, o sacerdote, né? Ou papa, que é a carta que nos diz o seguinte: não seja tão rígido, muito pelo contrário, tente ser flexível, tente entender por que do sacrifício de manter uma relação, ou de repente o sacrifício de nem ter ninguém. Por que nesse momento você desejou não ter ninguém, ou por que nesse momento você não se separa, por exemplo, ou você não tenta transformar a sua relação. Então o Papa está dizendo para você pensar nisso, buscar ajuda, uma carta de ajuda, onde de repente é a espiritualidade, é um mestre, é alguém que tenha mais conhecimento sobre o assunto, que possa lhe ajudar. Então busque ajuda se você está sentindo que está estagnado e não está conseguindo enxergar as possibilidades. Então é um momento de você ir atrás. E como oportunidade, por incrível que pareça, sai a mesma carta. Então, ou seja, é dentro dessa estagnação que você vai encontrar a oportunidade de saída. É observando e analisando as suas questões de um modo diferente. É entendendo se esse sacrifício que você está fazendo hoje, ele é plausível, ele é para um bem maior, ou se você só está fazendo um sacrifício à toa por uma relação que não está tendo futuro, não está indo para lugar nenhum. Se você não está parado com medo de se relacionar, não está com aquele sentimento preso assim, aquele sentimento de
ruim, né? Não vou me relacionar porque eu não me sinto bem, não me sinto confortável, né? Os sentimentos que eu tenho em relação ao amor, eles ainda são muito antigos, eu ainda estou preso e aprisionado a algum sentimento anterior de um relacionamento passado que não me deixa seguir em frente. Então é toda essa análise que você tem que fazer para conseguir entender por que a estagnação amorosa, por que eu não saí do lugar ainda, né? Então é um mês para vocês pensarem e trabalharem nisso. A questão do sacrifício, até que ponto vale a pena manter um relacionamento ou não? Até que ponto vale o sacrifício de ficar sozinho ou de repente buscar uma oportunidade no amor? Ver quais são os sentimentos que estão aprisionados, se são sentimentos bons ou ruins e que tipo de sentimento é esse. Se de repente não é um sentimento que está te aprisionando a uma situação do passado. E para você se abrir para uma nova oportunidade. Então analise a questão amorosa que vai valer muito a pena e vocês vão conseguir sair desse estado de estagnação. Olhe bem para a sua situação e veja por um novo ângulo. A questão da finança. A finança, a energia central, é a energia do diabo, que significa que financeiramente você vem ao longo dos anos e do tempo não sendo muito responsável pelas suas finanças, não sendo muito bacana com seu bolso, com seu dinheiro, com aquilo que você ganha. Ou você tem muito apego aos seus bens materiais, você tá indo na energia do excesso, da irresponsabilidade, ou seja, você não está sendo cuidadoso com seu dinheiro, com suas finanças. De um modo geral, você gasta mais do que ganha. Você tem feito dívidas por aí. Então, ou seja, estou lidando com pessoas que não estão sendo muito responsáveis com a finança. A carta do desafio é a carta 5 de copas, que significa o seguinte: é muito provável que não tenha muito tempo, você já vem nessa toada, né, de não trabalhar o dinheiro, de não trabalhar as finanças, de tratá-la de forma irresponsável, o que está gerando em você uma tristeza, uma lamentação. Então não se lamente, não fique triste, não olhe para sua conta bancária e ache que a tua realidade é essa, muito pelo contrário. Trabalhe a responsabilidade, trabalhe a capacidade de superação. Então, essa carta nos conta sobre lamentar. Então, não lamente. O seu desafio é não lamentar sobre os erros passados. E, muito pelo contrário, é parar, pensar e analisar friamente e mentalmente aonde eu posso cortar, aonde eu posso aplicar, aonde eu posso modificar, quais são os excessos que eu não preciso, por que eu estou comprando demais e não deveria, por que eu não estou aplicando dinheiro de forma responsável. Então é puxar para você a responsabilidade financeira e saber que ela está na sua mão. Você pode fazer a modificação nesse quadro financeiro e trazer para você uma situação mais saudável em termos de finança e dinheiro. Cuidado com o excesso, tanto esse mês quanto os próximos. Não fique se lamentando. Pelo contrário, busque a ação, busque a responsabilidade financeira. Em relação à saúde, sai a carta da Imperatriz, que é uma energia muito feminina, muito de acolhimento e muito também de intuição. Então, o que essa carta quer dizer em relação à saúde? Olhe para o seu corpo, olhe os seus sinais, analise e veja se não tem nada de errado, se você realmente está saudável, se você não precisa fazer exame, se você não precisa ir ao médico. Então, é uma carta que nos fala sobre cuidados com a saúde, cuidados com o corpo. Para algumas mulheres, sinaliza a vontade de gravidez, de ter filhos. Então, isso é um desejo de vocês. Então, analise, olhe e observe. Como desafio, diz o seguinte: caso você encontre alguma doença, caso você perceba que seu corpo não está bem, que está dando sinais de alguma coisa ruim, significa que terá bom sucesso. Ou seja o que for, vai ter um final bacana. A tua saúde será recuperada. Para isso, para a sua saúde ser recuperada, qual é a oportunidade que você tem? A oportunidade de analisar friamente tudo aquilo que você gostaria de fazer e que ainda não fez.
Então, oportunidade de pôr em prática aquela alimentação saudável, aqueles exercícios que você ainda não começou, aquele pensamento mais positivo, limpar a sua mente de coisas ruins, fazer caminhadas, que é a questão do exercício, de repente fazer boas leituras, ver vídeos mais positivos, enfim, fazer uma limpeza no corpo e na alma, né? Mas de uma forma proativa, agindo e fazendo de uma forma ativa mesmo. Ou seja, identificou alguma coisa que não está boa, vamos lá mudar. A alimentação não está boa, vamos mudar a alimentação. A questão mental não está boa, vamos tentar agir de forma a equilibrar, né, as emoções também. Se identificar que as emoções não estão boas, a saúde emocional não está boa, então é o momento de você colocar em prática tudo aquilo que você deseja. Lembra que o amor está estagnado, então ele pode de alguma forma afetar a sua questão na saúde. Então, por isso a observação à saúde, porque a estagnação emocional e às vezes até um sacrifício que você esteja fazendo, que de repente nem é necessário, mas que você está executando, esteja afetando a sua saúde. Então, por isso a observação, por isso observar a sua saúde, até pela questão, também tem a questão financeira, que como você não está lidando de uma maneira não muito saudável com as finanças, pode também, de uma certa forma, afetar o corpo, afetar a saúde. Então, observe a sua saúde sobre o ponto de vista amoroso, emocional, sobre as questões todas que estão à sua volta. Não perca tempo, analise mesmo de verdade, observe e veja que a sua saúde pode estar sendo afetada, mas que você tem ação sobre ela. Então, você não precisa sofrer do problema, você tem a oportunidade de tratá-la de uma maneira bastante efetiva e bastante eficaz, né? Está nas suas mãos isso. Em relação ao trabalho que temos? Em relação ao trabalho, nós temos a carta do mundo, que significa que em termos de trabalho, essa carta sinaliza fim de ciclo. Então, você já fez o trabalho, você está numa atividade. Bem, para algumas pessoas pode ser até que nem esteja mais, mas para outras ainda pode ser que você esteja trabalhando, né? Então, vocês estão em final de ciclo, é um final de ciclo e um ciclo que foi bem sucedido, que trouxe a vocês muito prazer, muito sucesso, muita coisa boa, mas que está na hora da gente fechar essa porta e pensar em novas oportunidades. Ou de repente o próprio universo te coloca para fora desse trabalho. Então tome cuidado, analise se lá dentro de você não está entendendo que o ciclo terminou. Porque esse é o grande desafio dessa carta, é saber quando o ciclo termina, entender quando chegamos ao final de uma tarefa, muito bem sucedida, inclusive. O desafio é, digamos, perder o medo, que também já veio lá na energia central, lembra do Sol? Então é perder o medo, é vocês perderem o medo, tirarem as incertezas da cabeça, e realmente buscarem dentro de vocês aquele sonho que você tinha e que você gostaria tanto de realizar. Pois é, se você tem um sonho, se você tem um planejamento, se você tem uma vontade, chegou a hora de executar. Chegou a hora de você ir à luta, como diria o outro. Levanta e vai à luta. A carta Cavaleiro de Paus significa isso, com licença eu vou à luta, com licença vá à luta, põe a sua energia toda, põe a sua força, a sua luz, o seu sol, a realização. Lembre-se, a carta da energia central, que é o sol, nos fala sobre realização. Então é o momento de realizar mesmo, é o momento de você se jogar. Então você quer um novo emprego? Busque, vá atrás, mande currículo, fale com as pessoas que podem te dar oportunidade, vá atrás do que você deseja. Esse é um momento para você colocar em ação todos aqueles projetos que até então estavam lá engavetados. Esse é o momento. Então, ponha seu sonho para seguir em frente. Com licença, vá à luta. Esse é o seu lema em termos de trabalho.
E para finalizar o vídeo, o que que nós temos em relação ao conselho? O que que o conselho da espiritualidade para vocês? O conselho da espiritualidade é a carta do imperador. A carta do imperador nos fala o seguinte: a gente tem que ter cuidado com alguns aspectos do imperador, porque o imperador é aquele cara que manda, que comanda, que tem estabilidade, que tem poder e controle. É tudo muito bom, na verdade. A estabilidade é boa, o controle é bom, o poder é bom. Saber que a gente tem poder sobre nossa vida e decisão é maravilhoso. Agora, o que você tem que tomar cuidado é para não ser tirânico com você mesmo nem com outras pessoas. Então, tome cuidado com a questão da tirania, com excesso de poder, com excesso de controle. Lembre-se, a carta da estagnação já é uma carta de controle, né? Então, você tem que, pelo contrário, flexibilizar, olhar por outro ângulo. Então, use essa energia do imperador, que é a energia de controle, de uma maneira positiva, onde você toma as rédeas da vida na sua mão e aí você toma controle sobre as suas decisões. As decisões serão suas e partirão de você. Dê limites às pessoas. Né? O conselho é dê limites às pessoas. E dê limite a você mesmo, de repente. Se você está numa situação complicada, numa situação difícil, então dê limites a você e diga até onde você pode ir, né? Então tenha cuidado com isso, tome as ações. Lembre-se, todo jogo fala o tempo inteiro que você é quem está agindo. Depende muito de você, de analisar a sua vida amorosa que está estagnada, de pensar em novas oportunidades. Cuidado com os sacrifícios que você faz em relação ao amor, que de repente podem não ser tão importantes assim, né? Observe as finanças que não estão legais, você não está conseguindo lidar muito bem com elas, então não lamente, busque uma maneira de lidar melhor com elas. Na questão da saúde, observe o seu corpo, a sua mente, veja como está o seu emocional, até que ponto a estagnação amorosa, a dificuldade financeira estão afetando a sua saúde. O que você pode fazer para melhorar a saúde? Ações mesmo de alimentação, de esporte, até de leitura, de meditação, qualquer coisa que você acredite que vá recuperar a sua saúde, porque está na sua mão. Você pode sim recuperar a sua saúde mental e física. Está na sua mão e está na hora de você, enfim, ir em busca da sua realização em relação ao trabalho. Então, o trabalho está pedindo para você realizar, para você ir atrás. Então, busque um trabalho que lhe agrada, busque um ambiente que seja melhor para você e vá em frente. A carta do trabalho é: com licença, eu vou à luta. Então, vá à luta. Com licença, sagitarianos. Vá à luta, faça sucesso, seja vitorioso. Esse é o recado para os sagitarianos nesse vídeo. Espero que vocês gostem, que se apaixonem pelo nosso trabalho e divulguem ele para o maior número de pessoas possíveis. Um grande beijo e um abraço aos sagitarianos.